achei perdão, a Jesus eu louvarei. Desde que eu achei perdão, ao meu bom Jesus exaltarei. Eu tenho alegria que é sem fim, desde que eu achei perdão, pois Cristo sangue derramou por mim. Desde que eu achei perdão, desde que eu achei perdão, desde que eu achei perdão, a Jesus eu louvarei. Desde que eu achei perdão, ao meu bom Jesus exaltarei. Eu tenho lá no céu um lindo lar, desde que eu achei perdão, no qual eternamente irei morar. Desde que eu achei perdão, desde que eu achei perdão, desde que eu achei perdão, a Jesus eu louvarei. Desde que eu achei perdão, ao meu bom Jesus exaltarei. Feliz sábado a todos. Acho que agora vai tirar. Pronto, eu sei. Feliz sábado a todos. Deixa eu ver se eu Feliz apareço. sábado. Gente, às vezes a gente tem bastante imprevisto aqui no clube, mas vamos avançar. Toda vez que eu vou usar meu notebook, não só aqui no clube, mas em outros momentos ele trava. Mas, queridos, sejam bem-vindos, todos vocês. É muito bom. Deixa eu ver. Eu quero ver vocês. Pronto. Apareceu. É muito bom, né? Estarmos mais uma vez no clube de leitura. Vou fazer uma oração para a gente em seguida já comentarmos a respeito do capítulo 3. Depois vamos ter um momento que vamos comentar a respeito do vídeo educativo semanal, é assim que eu tenho chamado, onde eu indiquei essa semana o vídeo O Sermão do Pastor Vanderlei Dornelles, a respeito de música e escatologia, adventista. Então, e no final vamos ter uma oração. E depois a nossa foto, tá bom? Vamos orar. Leitores, vamos orar de joelhos? É um grande privilégio orar de joelhos. Senhor, nós estamos gratos, Senhor, pelo Santo Sábado, porque o sábado nos mostra de onde viemos e para onde vamos. Porque o Senhor é o nosso Criador, e o Senhor é o Criador de todas as coisas. Queremos te agradecer por ter nos dado novamente a oportunidade de estudarmos tudo o que o Senhor inspirou, toda palavra que sai da tua boca a respeito de música. Nós queremos aprender o que o Senhor quer nos ensinar, dar-nos uma mente clara, com atenção, e que o Senhor traga os outros leitores que ainda estão com o caminho embaraçado, Senhor, por favor. E que o Senhor providencie tudo que é necessário até o final do estudo desse livro, para entendermos os pontos que talvez ainda não entendemos, ou para fortalecer na nossa mente aquilo que já entendemos sobre música, Senhor. Por favor, esteja conosco, afaste os anjos maus, Senhor, porque nós sabemos que eles não querem que entendamos esse assunto, e nos aproximamos dos anjos bons. Que o Senhor nos ensine agora, é o que nós pedimos. Amém.
Essa semana, então, essa semana, então, nós estudamos o capítulo 3 do Música, Sua Influência na Vida do Cristão, com o título As Características da Boa Música. Eu gostei bastante desse capítulo porque ele traz um texto que eu gostei bastante de conhecer. Eu acho que chamou a atenção de vocês também, vocês vão me falar. Antes, só deixa eu ver aqui o chat. Vocês falando feliz sábado. Às vezes a gente clica nos áudios, né, Gisele? Enfim, ele acaba ativando, mas não tem problema. O texto que eu quero já iniciar com vocês é o seguinte: é o texto com o título que diz assim: volume moderado e tonalidade natural. Lembrando que o capítulo traz as características da boa música, então nós vamos ver aqui vários textos. Nós vimos, na verdade, estudamos, né? Vamos comentar alguns que traz as características da boa música, né? De acordo com o que o Senhor inspirou. E aqui nesse texto, na página 25 do livro físico, diz assim: pode-se fazer grande aperfeiçoamento no cantar. Pensam alguns que, quanto mais alto cantarem, tanto mais música fazem. Barulho, porém, não é música. O bom canto é como a música dos pássaros, suave e melodiosa. Tenho ouvido em algumas de nossas igrejas solos completamente inadequados ao culto na casa do Senhor. As notas prolongadas e os floreios comuns nas óperas não agradam aos anjos. Eles se deleitam em ouvir os simples cânticos de louvor entoados em tom natural. Unem-se a nós nos cânticos em que cada palavra é pronunciada claramente, em tom harmonioso. Eles combinam o coro entoado de coração com o espírito e o entendimento. Está em Evangelismo, página 510. Então, esse texto me chama muita atenção porque ele a gente fala assim, olha, o bom canto é como a música dos pássaros, suave e melodiosa. E esse texto aqui, acho que é um dos mais fortes que tem nesse capítulo, ela traz essa questão do barulho e do volume. Então, ela fala, olha, alguns acham que a música ela deve, quanto mais alto, melhor é a música, né? Mas ela fala, barulho, porém não é música. Então, eu entendo, né, e vejo que na nossa realidade, realmente, ela já via isso nos dias dela, quando estava viva, mas atualmente no nosso meio tem também, né? E a gente percebe-se músicas, às vezes, que não compreendemos o que a pessoa está dizendo, porque chega a uma certa altura da música, porque é assim, leitores, a música, ela tem sim momentos que ela tem mais ênfase dentro, né, de uma harmonia e melodia adequada. Só que a música inadequada, que não é a boa música, ela dá uma ênfase muito maior, vai subindo, subindo, ao ponto de... Sabe quando você olha para o rosto dos músicos, eles estão quase que eles não estão mais conseguindo cantar? Pois é, na minha visão, isso que estamos citando aqui tem a ver com isso. Ou seja, é algo assim barulhento, é algo incompreensível, tanto que ela fala aqui, ó, que os anjos se deleitam em ouvir, aliás, que eles unem-se nos cânticos em que cada palavra é pronunciada claramente, ou seja, também se uma música ela não tem uma pronúncia clara que chega no momento que você não entende mais o que está cantando, porque é tão estridente, né? Como a gente já leu outro texto na semana passada,
que parece que já não entende mais, ou que a música está alta demais, então você já não consegue alcançar. Então, olha só, uma das características da boa música, então, é suave, melodiosa, ela é clara, né? Ela é clara, ela é possível de ser cantada. Então, as palavras são pronunciadas claramente. E aqui, ó, ela fala sobre as notas prolongadas, inclusive as síncopes, né? As síncopes, o ritmo contrário ao nosso ritmo do corpo, contrário ao ritmo natural da música, elas são notas prolongadas, né? E esses floreios, ela cita comuns nas óperas. Uma coisa que tem, assim, que se encaixa aqui são os melismas, né? Fazem todo aquele rodeio, assim, nas vozes, porque para os músicos, aquilo ali é muito bonito, aquilo ali é, assim, a extensão vocal, né? A pessoa tem uma extensão vocal, ela consegue chegar, só que aquilo ali se encaixa nesses floreios, nessa como que eu posso dizer, é uma linguagem assim, né, de quem não é músico, mas é esse puxar mesmo da voz, dá aquela ênfase. A gente vê alguns músicos que fazem isso, mas aqui está dizendo que não faz parte da boa música, das características da boa música. Então, esse é o primeiro texto para a gente, né, ir pensando, refletindo, que me chamou muita atenção. Olha, a comparação com os pássaros, né? Porque tudo que Deus faz, tudo é organizado, melodioso, harmonioso. Então, a comparação com o canto dos pássaros é incrível, porque ninguém se sente mal com o cântico dos pássaros. É agradável, você quer ouvir, é melodioso, é agradável, é bom. Então, a música boa, ela precisa ser como a música dos pássaros. Deixa eu ver, tem um comentário aqui. Aqueles que quiserem comentar, levanta a mãozinha, eu passo a palavra para vocês. Rafael comentou assim: isso me lembra a mistura de letras no mesmo momento, cantando coisas diferentes. Perde-se a compreensão clara e meditação. Sim, Rafael, eu também vejo que é realmente a mistura de duas de letras ao mesmo tempo, né? Eu conheço uma música que é desse jeito, onde um grupo está cantando uma parte da letra e outra está cantando outra, outra parte, ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. E isso gera uma certa confusão. Quando eu ouvi esse tipo de música, eu fico realmente assim confusa, porque é levado para uma frase, e depois o nosso cérebro fica confuso tentando identificar o que está acontecendo. E realmente você falou uma coisa interessante, perde-se essa parte da meditação, né? Você fica ali, há uma confusão, e tudo que a gente não quer é confusão, que a gente quer entender o que está sendo a música com aquela intenção educacional que a gente citou tanto nas semanas anteriores, né? Bem lembrado dessa parte. Alguém gostaria de comentar? É, Sayonara, pode comentar. Feliz sábado, irmãos. Tem uma parte aqui, Josi, que eu achei muito interessante. É algo que eu confesso, eu não sabia que isso era possível. Na verdade, nunca passou pela minha cabeça, né? E eu achei lindo essa página 24 aqui, tons claros e suaves sem estridência. Fala um pouquinho do que você já falou, mas eu vou dar um destaque logo no início aqui. Não há palavras para descrever adequadamente as profundas bênçãos do louvor genuíno. Quando os seres humanos cantam com o espírito e o entendimento, os músicos celestiais entram na harmonia e se unem ao cântico de ação de graças. Foi aqui onde eu marquei, me chamou muito a atenção, porque muitas vezes a gente está cantando sozinho, né? Em casa, e a gente não presta atenção que se o nosso louvor for sincero, como está dizendo aqui,
for genuíno, né? Além de ser um louvor, tem uma parte daqui que fala que é uma oferta aceitável, né, ao Senhor. E nós não estamos cantando sozinhos. Aqui fala que os músicos celestiais se unem também ao cântico. Então, eu achei isso a coisa mais linda desse texto. Além do que você falou, né? Que não é o cantar forte que é necessário, mas a entonação clara, a pronúncia correta e a expressão vocal distinta. Então, me chamou muita atenção essa primeira parte. Muito interessante seu comentário. E aí faz lembrar daquele outro texto que não tem aqui nesse capítulo, mas vai ter mais adiante, que dependendo do tipo de música, né, de adoração, os anjos eles se entristecem e saem. Então, da mesma maneira que você citou aqui o texto, que é possível que se os seres humanos cantam com espírito e entendimento, os músicos celestiais entrem em harmonia e se unem ao cântico, mas também do contrário também é verdadeiro. Quando não se há esse espírito de entendimento, com espírito e entendimento, né, da maneira que o Senhor nos orienta, também os anjos não fazem parte do cântico, né, dessa adoração, e retiram a sua luz. Então, é algo que a gente precisa pensar e estar atentos, né? Alguém mais gostaria de comentar? Lembrando, eu vou sempre falar a mesma coisa toda sexta. Não é um estudo que a Josi passa sobre os capítulos. É como se fosse a lição da escola sabatina. A gente estuda durante a semana. Quando chega na sexta, né, início do sábado, a gente comenta. Então, se você não quiser fazer pelo áudio, pode deixar no chat e eu comento. Mas, leitores, não deixem de assistir os vídeos que eu indico toda semana. Vai ser só um por semana. Dessa semana mesmo, do pastor Vanderlei, eu estava assistindo hoje de novo, foi tão bom, porque ele citou várias coisas, sabe? Assim, ele citou essa reforma de música na Bíblia, né? Mostrou ali aquele momento que Davi tocou todo tipo teve a música, né? E eles dançaram. E aí depois ele mostra que teve a reforma na música. Então foi muito legal aquele vídeo, eu gostei muito aquele sermão. Dentro ali da escatologia, onde ele pega assim a música no tempo do fim, ele faz uma comparação, né, de Daniel com Apocalipse. Quantos aqui assistiram? Coloca aí no chat para mim ver. Eu quero saber quantos aqui assistiram o sermão. Mas vamos avançar então. Deixa eu pegar aqui um outro texto para a gente comentar. Mas assim, uma coisa que eu vejo que durante todo o capítulo Ellen White cita muito é essa questão de a pronúncia ser clara, que algo que não precisa ser, nem deve ser algo barulhento, que deve ser algo forte, algo que precisa ser harmonioso. Então, essa parte de melodioso, harmonioso, de ter pronúncia clara, isso recorre bastante nos textos, se vocês observarem. A Sayonara falou o seguinte: eu assisti há alguns meses atrás. Muito bom ele, né? Gostei bastante. Ó, um outro aspecto que eu quero mencionar, que eu acho muito interessante, na página 28, e teve, acho que em outro momento, que ela fala assim, ó, como um dom de Deus. A voz humana no canto é um dos talentos dados por Deus para ser empregados para a sua glória. O inimigo da justiça utiliza com muita habilidade esse talento em seu favor. E aquilo que é um dom de Deus para ser uma bênção às pessoas é pervertido, mal aplicado e serve aos objetivos de Satanás. Esse talento da voz é uma bênção, desde que seja consagrado ao Senhor para servir a sua causa. Também Evangelismo, página 498.
É algo que me chama a atenção quando ela fala sobre a voz humana no canto, ela fala sobre o canto. Tem um momento que ela fala assim, ó, que as escolas devem ter é, aqui, ó, deveria haver mais interesse na cultura da voz do que agora em geral manifestado. Os alunos que têm aprendido a cantar os suaves hinos do Evangelho com melodia e clareza podem atuar muito bem como cantores evangelistas. Enfim, o que me chama a atenção é que Ellen White, tanto aqui nesse livro que é compilado, quanto no livro O Comportor Evangelista, ela fala bastante sobre essa cultura, a cultura da voz, de dar o cuidado necessário à voz. Então, lá ela fala também sobre a questão da aparência, do corpo, da maneira de se portar, de tudo, da saúde, mas aí ela dá uma ênfase na voz. E eu acho muito interessante, porque isso me chamou sempre a atenção outras vezes que eu li, porque eu sempre tive uma dificuldade de pronunciar claro as palavras. Muitas vezes, assim, eu percebi coisas erradas mesmo na minha voz. E aí eu via bastante, assim, o Senhor mostrando que é importante a gente cultivar bem a nossa voz, não só no momento do cântico, mas também no dia a dia, quando a gente conversa com as pessoas. E é interessante que tem uma parte no Desejado que é falado sobre essa quando é falado assim, né, que os discípulos, as pessoas perguntaram aos discípulos, eu não sei se foi a João, foi a Pedro, se for os dois, acho que foi os dois, perguntou assim para eles no momento que Jesus foi preso, que eles pareciam ser, né, dos que faziam parte ali dos discípulos de Jesus. E tem uma parte que a Ellen White fala sobre isso, e ela fala assim, que não era só a questão dele ser da mesma região, era que a transformação na vida deles tinham tirado todos os erros, todas as coisas erradas da maneira que eles se portavam e falavam, da voz, da pronúncia mesmo. Então, assim, esse texto eu achei muito interessante. Eu estou parafraseando, tá, gente? Que eu não lembro o texto todo, ainda não decorei. Mas ela fala sobre isso. Então, ela fala que todos os erros mesmo da fala deles, da ortografia, né? A gente fala ortografia no nosso idioma, foi retirado. E isso foi uma luz, assim, para mim muito interessante, porque tudo que é de Deus não há erro, não há desleixo, não há. É tudo organizado, é tudo harmonioso. Tudo que Deus faz é muito harmonioso, não há. Então, todas as coisas que a gente faz, até o nosso falar, até o cantar, ele deve ser também harmonioso. Então, essa cultura da voz não é só no cântico, mas também no nosso dia a dia, é algo que o Senhor dá ênfase. Se a gente lê o Comportou Evangelista, fala sobre isso da voz, da postura, porque quando se fala sobre isso, é aquela mesma coisa que a gente usa para a saúde, né? Que o Senhor criou o ser humano para ter o máximo de saúde, de plenitude. Então, ela fala ali também no contexto sobre a postura, que Deus criou o homem ereto, e isso também vai ter que ver com a questão do cântico, né? Porque quando a gente tem a postura correta, a voz, né, ela vai sair melhor, o cântico vai sair melhor, porque tem que ver com a respiração também. Então, é interessante isso. Quando eu li sobre isso, assim, no Comporta Evangelista, e tem acho que nos Obreiros Evangélicos também, acho que a parte que eu li está no Obreiros Evangélicos, porque tem as mesmas citações. É interessante, porque o Senhor está nos falando, olha, não é só na hora do cântico, mas também no dia a dia a gente precisa melhorar a nossa voz. Eu sempre vi assim como uma repreensão mesmo, porque muitas vezes, ah, às vezes a gente tem, como que eu posso dizer, um costume, um hábito de falar de uma maneira errada. Eu não falo só as palavras, mas não ser claro. Por exemplo, pessoas tímidas como eu, quando eu falo isso para algumas pessoas,
principalmente por eu estar assim à frente do clube, eu falo que não, que não tem timidez, mas é porque vocês já são pessoas conhecidas e eu me acostumei. Mas em muitos momentos, quando a nossa voz começa a tremer e parece que não vai sair, tá ali na garganta, é, é um hábito que a gente teve a vida toda. Eu mesma tenho essa dificuldade. Então, é algo importante para se compreender sobre a voz, sobre o canto também, né? Sobre cultivar a voz. Não sei se vocês já leram sobre isso em outros momentos e se isso chamou a atenção, mas é algo que aqui deixa claro também a importância de cultivar bem a voz. Alguém gostaria de comentar sobre isso que eu falei, sobre outro assunto, sobre outro texto? Se vocês quiserem deixar no chat. Se vocês ouviram a música no fundo, barulho é aqui os vizinhos, né? Os vizinhos sempre com música. Gisele comentou assim: interessante como Deus cuida dos detalhes, Deus é detalhista, né? Quando a gente olha para a natureza, para o ser humano, às vezes eu pego assim, vejo algumas sementes, a gente consome as sementes, gente, tem uns detalhezinhos bem pequenininhos nas sementes. No nosso corpo, as células, né, são micro, mas tudo é muito ajustado, tudo é muito ordenado, tudo é muito perfeito. Eu acho que a gente criou, né, uma, assim, a gente não quer falar essa palavra perfeito, porque parece muito distante da nossa realidade, mas tudo que Deus faz é muito perfeito, é muito adequado, é muito ajustado. Gisele perguntou assim, aí eu vou lançar essa pergunta, eu não vou responder não, eu vou deixar aí, vou jogar para vocês, leitores. Ó, pergunta da Gisele. Agora, como levar essa mensagem para os irmãos sem parecer uma crítica ruim? Vamos lá, eu quero a participação de vocês. Eu vou responder isso, mas assim, vou levantar pontos, né, para reflexão, mas eu quero aí que vocês participem, leitores. Rafael comentou assim, ó, não respondendo a Gisele, mas ainda do assunto, né, geral, falou assim: achei interessante a parte que comenta sobre notas prolongadas e os floreios, ornamentos na voz, exemplos melismas. Muito interessante mesmo, eu citei também essa parte, né? Não sei se todo mundo conhece os melismas, né? Não é comum a gente ouvir, mas é aquele. Ó, quem faz muito isso, por exemplo, o Leonardo Gonçalves, ele faz muito isso. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu nem ia dar, quando eu estava comentando, aí eu pensei, eu vou dar esse exemplo, mas aí depois decidi, não, mas ele faz bastante melisma, né? Mas tem outros cantores que fazem bastante, é muito comum fora das igrejas fazerem isso, né? É que dá aquela ênfase, então, ah, eu faço todo aquele, não sei qual que a palavra fala assim, um arrodeio mesmo nas vozes, na voz, né? Drica comentou: eu acredito que tudo que vamos falar, se for dosado com amor, será recebido de forma mais suave. Respondendo a Gisele, né? Gisele falou assim, exemplo, irmãos que falam erradas palavras nos sermões e irmãos que não percebem erros no canto. É, essa ideia, Gisele, ela realmente é para todos nós, né? Eu mesma, eu percebo às vezes que eu erro, tanto palavras, erros de português mesmo, quanto a maneira de expressar. Às vezes não é clara, às vezes sai muito pelo nariz a voz. Minha voz tem muito isso, né? Então, a gente está trazendo aqui a importância de a gente saber disso, por quê? Porque a gente vai pedir ajuda ao Senhor
para que a gente melhore a cada dia a nossa voz. É igual postura. Às vezes eu estava assim até agora, né? A gente vai melhorar a postura, é igual melhora outras coisas no estilo de vida, né? Então, quando a gente reconhece a necessidade de mudança, aí essa mudança pode ser operada pela graça do Senhor, que é o que a gente estudou nos últimos meses, né? Sobre a educação pela fé imputada e comunicada, que o Senhor, em Jesus, se em Jesus não há nada de erro, não há nada de desorganizado, de ruim, então quando a gente recebe a sua justiça, que é a sua própria vida impecável, então em nós também vai desaparecer tudo que é errado, desorganizado, imperfeito. Eu vou ler aqui o chat e eu já vou passar a palavra para a Sayonara. Kevin falou assim, ó. Respondendo a Gisele, a forma correta é fazer com amor. Solange falou o seguinte: os sermões também entram nessa parte. Pessoas que usam a voz alta e estridente, que até assusta. Olha, tem um comentário muito legal sobre isso, viu, Solange? Eu concordo com você. Concordo com você. Muito legal você ter lembrado, porque eu não lembrei. Rafael diz assim, ó, isso me lembra os episódios em que Jesus repreendia com lágrimas nos olhos. Realmente precisamos agir com muito amor nesses casos. Pegando essa parte do comentário do Rafael, é interessante porque todos aqueles momentos que Jesus repreendia, né, os fariseus, raça de víboras, serpentes e tal, sepulcros caiados, ele estava repreendendo com amor. Quando a gente vê Ellen White comentando sobre aqueles episódios, Jesus falava com lágrimas nos olhos. Quando falou sobre Jerusalém, né? Olha, eu queria reunir vocês como a galinha reúne os pintinhos. Tinha choro, né? Tinha aquele cuidado. E é interessante que, ainda sobre isso, Ellen White falava que a verdade tinha que ser dito, a repreensão tinha que ser feita, mas que Jesus falava, ele se importava com eles e falava realmente com lágrimas nos olhos. Ellen White falou também sobre Jesus que ele nunca, que a fisionomia de Jesus, Desejado fala sobre isso, né? Que ele nunca foi uma fisionomia que demonstrasse algo assim, algo rude, né? Algo grotesco. Que nunca Jesus pecou em relação à fisionomia também. Porque realmente, olha, gente, contar uma coisa para vocês. Quando tem música inadequada na igreja, eu tenho uma dificuldade tremenda de manter a minha fisionomia. Gente, é muito assim. Começo aquelas baterias, aquelas músicas com rock, a minha fisionomia já começa a ficar. Aí eu fico orando e pensando, digo, Senhor, misericórdia, porque a minha fisionomia tá aqui de um jeito que muito ruim. Eu acho que é bem difícil, né? Essa parte de repreensão. Mas é como vocês falaram, a gente deve buscar fazer com muito carinho e com muito amor. E veja só, eu acredito que também, mesmo sendo falado com amor, a maneira de que irá receber vai depender muito, né, do público que está sendo. E eu falo nem o sermão, mas qualquer pessoa, seja uma conversa com amigos, com familiares, com irmãos, né, na igreja. Eu falo assim, amigos familiares da igreja, nem sempre a gente deve esperar que isso sempre vai ser recebido com, nossa, eu falei com amor, logo eles receberão de uma maneira amorosa. Porque a repreensão, a maneira com que uma pessoa vai receber a repreensão vai depender muito do que ela está ali em Cristo, sabe? Como que ela vai receber mesmo, da luz que ela tem ali, de como que ela recebe repreensão. Olhe para nós mesmos. Quantas vezes nós fomos repreendidos por Jesus? Eu falo assim, não é algo necessariamente por alguém, mas que o Senhor mostrou que tinha algo de errado na nossa vida e a gente não, a maneira que a gente recebeu foi desagradável.
Então, a gente não pode esperar que quando haja um ensinamento como esse com música, que tudo vai ficar tudo bem porque foi feito com amor, porque não vai, porque a palavra é uma espada. E a gente deve esperar que a verdade seja dita, mas ela pode não ser aceitada, mesmo que for, como é o caso de Jesus. Ele falou com lágrimas nos olhos, ele repreendeu com lágrimas nos olhos. Sim, com a voz embargada de choro, né? Leon White usa essa expressão, com a voz embargada de choro, demonstrando aquele cuidado mesmo e tudo. Mas teve pessoas que aceitaram e pessoas que não aceitaram. Teve pessoas que creram e teve pessoas que não creram. Então, olha só, leitores, o nosso tom de voz vai determinar muito a maneira que a gente fala, se a pessoa vai aceitar ou não. E tem outro momento que a Ellen White fala, não lembro qual livro, mas ela fala assim, a maneira que a gente apresenta a verdade, muitas vezes vai determinar também se as pessoas vão aceitar ou não. Mas assim, nem sempre, né, leitores, vai aceitar. Falando agora da parte que entra também no comentário da Solange, eu conheço pregadores que eles pregam assim, que ele prega assim verdades maravilhosas, igual essa como a música, reforma de saúde e tudo, mas o tom de voz é um tom de voz dá uma ênfase tão grande que para mim eu não consigo ouvir a pessoa muito tempo. E assim, pessoas com sermões incríveis, oratória, com verdade, mas assim, não é uma pessoa só que eu conheço, conheço homens e mulheres que ensinam assim essas verdades que a gente tem estudado aqui, a verdade presente, mas que o tom de voz dessas pessoas, elas, para mim, é muito desagradável ouvir, até assim, é ruim, é desagradável a maneira que a pessoa prega. E é interessante, leitores, porque quando a gente vê assim questão de oratória, realmente quando tem certos momentos que na nossa fala é igual música. A gente está ali conversando, falando, e tem um momento que você dá uma ênfase. E isso não é necessariamente ruim, é bom porque você está dando uma ênfase naquilo que você está falando. Então, vai lá tranquilamente. O sermão geralmente é assim, né? Se conta ali, vai passando até que chega um momento que tem uma ênfase. Tudo bem, isso faz parte, só que é possível que a gente caia no erro também, como alguns pregadores que eu vejo, de dar uma ênfase tão grande assim na voz que aquilo ali gera um preconceito e um ruído no que a pessoa está pregando. Eu já vi isso com homens e mulheres. E assim, eu gostaria de ouvir mais a pessoa, mas a maneira que ela dá ênfase demais, no tom de voz mesmo, agora eu estou falando, né? É desagradável. É desagradável. Então, isso que a Solange falou faz bastante assim do meu pensamento, porque eu já vi isso bastante. Uma voz muito alta, estridente. E, e é muito comum esse erro, porque acho que se expressar demais, esse volume, traz essa ênfase, mas às vezes gera preconceito e ruído, né? Alguém mais gostaria de comentar? Alguém mais gostaria de comentar? Vamos comentar, leitores. Eu vou até pegar minha Bíblia aqui para a gente abrir que eu quero comentar a respeito do vídeo. Em Daniel. Daniel, vamos abrir em Daniel para a gente comentar um pouco a respeito do vídeo do pastor Vanderlei. Daniel 3. Daniel, cadê? Daniel 3. Eu não estiver enganada. A gente está indo já mais para o final, leitores. Deixa eu ver se é Daniel 3, eu estou confundindo. Ah, sim, Daniel 3, versículo 14.
Versículo 14. Daniel 3, versículo 14. Laura comentou assim, ó, no chat. Aconteceu isso comigo nesse domingo. O pregador estava passando uma mensagem super importante, mas estava falando muito alto. Eu já vi muito isso. Tá vendo, pessoal, como que gera preconceito, uma coisa desordenada, né? Ah, e tem os momentos que Ellen White fala que Jesus tinha uma voz melodiosa, né? A voz dele era melodiosa. Eu vejo muita necessidade de melhorar a minha voz e erros. Rafael comentou assim: ainda sobre a forma de lidar com um conselho precioso a nós. Aliás, vamos corrigir aqui, né? Ainda sobre a forma de lidar, um conselho precioso a nós. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 1. Precisamos saber lidar com as objeções. É verdade, se a gente responder de uma maneira furiosa, né, a algo, mesmo que a gente tenha a verdade, a maneira de lidar, a maneira de responder pode ser ruim. Ó, por que que eu pedi para abrir em Daniel 3, 14, né? 14, 15? Por quê? O pastor Vanderlei Dornelles, ele, ele cita o texto. Ele cita esse texto e ele faz uma comparação, né? Uma tipologia ali com Apocalipse. Em relação a criar uma imagem, né? A imagem da besta e tudo. Ah, eu vou comentar, eu vou falar sobre o que a Adi comentou, depois a gente vai para o texto. A Adi falou assim, ó. Tenho dúvidas sobre sons que não são palavras na música. Por exemplo, né, pessoal? Eu não sei nem expressar direito, mas eu entendi, vocês entenderam. A Yad perguntou assim, ó, o que vocês acham? E Sayonara comentou assim, ó, outra coisa é gesticular muito. Vamos lá, vamos comentar a respeito desses dois pontos. Primeiro da Ad, depois da Sayonara e depois a gente vai para Daniel. Ad e leitores, eu acho muito estranho e parece desnecessário. Assim, será que os anjos fazem isso? Não parece, né? Não, ao meu ver, não faz sentido, né? Esse o, esse a na música. Ao meu ver, de tudo que eu já estudei sobre música, de tudo que eu já li, ao meu ver, parece desnecessário, né? O que a senhora comentou assim, né? Que acha que não deve ser feito, né? Que acha até feio. Os anjos não falariam isso, né, Aaron? A Drica comentou assim, faz sentido o que você comentou, Drica. Eu também acho que isso não faz sentido. É igual os melismas, não vejo necessidade alguma. Pois é, eu estou concordando com vocês. Eu acho desnecessário esse a da música. Aaron comentou assim, no louvor quem tem que ser exaltado é Deus, mas muitas vezes o homem busca isso. É isso mesmo. Eu também acho desnecessário, gente. Eu não imagino que os anjos façam e, assim, leitores, quando a gente fala sobre ortografia, por exemplo, né, humanamente falando, sempre é dito assim, por exemplo, eu falo algo que é muito errado, que é sempre assim. É, às vezes.
falo esse e aí fica repetindo, né? Eu já reconheci, e tem outras coisas que não é algo legal de ser feito, porque não tem um objetivo. Geralmente a gente fala isso quando a gente é tímido, né? E aí a gente está buscando ali palavras e a gente usa a voz para expressar algo, para não ficar essa pausa. E uma vez eu vi uma pessoa falando assim, em vez de falar essa expressão assim, sem objetivo, dê apenas uma pausa, né? Agora assim, falando, né? E aí na música eu realmente acho isso desnecessário, que não tem sentido. Agora eu vou dar uma ênfase um pouco aqui no gesticular muito. Sayonara comentou, né, sobre gesticular. Leitores, esse gesticular, ele sempre vem muito da música. Olha, eu falei oi de novo. É muito da música emocional e sincopada. O ritmo, com a ênfase no ritmo, né? É por isso que as músicas mundanas, as pessoas dançam. E quando você vê que uma música está fazendo muito, você se mexe muito, começa a desconfiar. Que às vezes é um hino que tem síncope, e que, na verdade, pode ser essa síncope, essa desarmonia, que está fazendo se mexer muito. Inclusive, tem texto de Ellen White falando sobre isso. Não tem, a gente não leu ainda, mas vai ter. Vai ter nesse livro, porque o sermão daquele pastor que rasga o livro, que a gente mandou lá no grupo, ele cita esses movimentos desnecessários. Então, esse gesticular muito. Inclusive, no vídeo do pastor Daniel Spencer, ele fala isso, né? Sobre a síncope, sobre esse ritmo sincopado de dar ênfase no tempo errado. Ele fala que a música com ritmo adequado, ela dá um impulso, que é um impulso assim um pouco mais para frente, de você ter uma ênfase assim, mas é muito diferente aquela adoração ali que fica, o pessoal começa a se balançar e tudo. Drica falou assim: a expressão das palavras quando cantada em melisma, você quase não consegue saber o que realmente o cantor está querendo falar. Por exemplo, a palavra de Deus fica tão longa. Ah, sim. Por exemplo, a palavra Deus fica tão longa que no final nem parece que está falando o nome de Deus, né? E fica difícil da congregação acompanhar, né? E aí a gente lê em outros textos, ele mais falando assim, inclusive aqui, ó, no capítulo, vou até aproveitar. Diz assim: os cânticos não devem ser apresentados por uns poucos. Todas as pessoas presentes devem ser animadas a participar cantando os hinos. Então, é quando tem melisma, quando tem essa ênfase muito grande na voz ou no tom, né, na altura da música também, há uma dificuldade de toda a congregação acompanhar. Então, isso é ruim também. Se a congregação não está conseguindo acompanhar aquela música, isso é um sinal que ela realmente está dando uma ênfase, está uma altura, está muito desnecessário, né? Então, e assim, vocês percebem que essas músicas que têm melismas e uma ênfase muito grande na altura, geralmente são exatamente músicas que são feitas para ser cantadas por poucas pessoas ou por uma pessoa só, que a gente chama isso na igreja de louvor especial, né? Toda vez que alguém fala assim, ai, agora vai ter o louvor especial, sabe o que eu penso? Eu penso assim, gente, mas o louvor especial é na hora do inário, que quando aí vai cantar o inário, eu penso assim, agora chegou o louvor especial, que a congregação canta e que não tem melisma e que toda a congregação se une. Gente, para mim não existe uma coisa mais linda do que toda uma congregação cantando hinos. É um momento especial, Deus está sendo adorado.
Até esse nome aí de que há um louvor especial, agora o irmão vai fazer um louvor especial. Então, o inário não é especial? O especial é o melisma? Enfim, perguntas, né? Que sabemos as respostas. A Adi comentou assim: acredito que a gesticulação excessiva está associada à exaltação própria. Infelizmente, muitos procuram chamar atenção para si. É isso mesmo. É isso mesmo. Há uma espécie de êxtase, né, leitores? A pessoa começa a sentir algo, ela começa a gesticular, porque aquilo ali é tão emocional que há uma necessidade de se expressar, de expandir isso. E a maneira de expandir isso que o corpo tem é de fazer a gesticulação. E isso, em uma proporção maior, é a dança. Então, há também isso. Leitores, inclusive, sabe aquele. Eu vou contar uma coisa para vocês, que talvez vocês nunca tenham ouvido falar nisso. Só que eu vou abrir aqui algo que é algo para ser analisado. E que eu não tenho um texto de referência agora, mas eu posso pesquisar. Eu acho que vai ser difícil encontrar. Sabe aquele momento, que acho que Paulo fala na carta de Timóteo, acho que é em Timóteo, que fala assim, sobre o exercício, que o exercício é desnecessário, que não é bom, alguma coisa que é desnecessário, mais ou menos assim que ele fala. Eu vou contar uma coisa para vocês. Uma vez eu estava assim, mas Senhor, o que que Paulo está querendo dizer? Eu tenho certeza que Paulo não estava falando do exercício físico. E se ele estivesse falando, seria no sentido assim de esporte, de algo assim que não vai ser tão útil. Só que eu quero contar uma coisa para vocês. Eu peguei várias Bíblias uma vez, isso faz um tempo, mas peguei várias Bíblias diferentes e comecei a ler os textos, esse texto, né, que fala sobre esse exercício ali. E eu encontrei uma meditação de Ellen White falando sobre isso. Pesquisei no aplicativo. Sabe uma coisa interessante? E aí, leitores, prestem muita atenção. Não vai dizer que a Josi disse uma afirmação sem ela dizer. Mas existe uma possibilidade de, quando Paulo se referiu àquele texto, e tem traduções que vai trazer uma clareza melhor sobre isso, é que, na verdade, ele estava falando sobre a gesticulação na pregação. Porque se você ler ali o contexto, está falando da pregação, está falando do ministro. E eu realmente quero, leitores, depois encontrar essa meditação de Ellen White, porque ela cita na meditação, cita o texto e cita sobre gesticulação na pregação, que é desnecessária. Eu não sei se vocês já leram alguma coisa sobre isso, mas assim, eu nunca vi alguém pregando sobre isso, mas eu encontrei textos, versões da Bíblia diferentes e uma meditação de Ellen White que cita esse texto. E dentro do contexto da meditação, ela está citando o gesticular. Então, deu a entender para mim que, quando Paulo estava falando aquilo, ele estava falando, na verdade, olha, que a gesticulação, porque assim, foi traduzido como exercício, mas tem outras traduções que não está exercício. Essa gesticulação desnecessária ali no púlpito, essa ensinação, e tem a ver com essa questão de ensinação também, é desnecessária. Se eu encontrar, eu vou mandar lá no grupo para vocês. Eu lembrei agora, né? Quero encontrar depois para vocês. Leitores, mais algum? Deixa eu ver aqui no chat se vocês falaram. A Solange falou assim: eu concordo com o louvor congregacional. Muito bem, Drica, concordo. O louvor congregacional é o louvor especial. Isso mesmo, né? Coisa linda. Não tem coisa mais bonita do que isso. Gente, vamos lá então para Daniel.
quem assistiu o vídeo do pastor Vanderlei Dornelles, me ajude a comentar, mesmo que seja no chat, porque é um vídeo muito especial, é um sermão muito especial. E aqui, leitores, antes de ir aqui para Daniel, eu já falo uma coisa, ó. Olha só, nós citamos, eu mandei um vídeo de um pastor adventista que pregou e prega nos púlpitos a respeito de música. Talvez ele não tenha uma grande ênfase de algumas coisas, como a gente é acostumado em alguns sermões de outras pessoas, mas ele citou vários textos. Ele citou que Deus fez uma reforma na música através do profeta Natan e o outro, eu esqueci o nome do outro, e que foi estabelecido os levitas, que Davi teve um momento que ele teve ali a dança, mas que depois levaram a Arca da Aliança de novo e foi mudado, que os levitas foram, que foi tirado instrumentos, ficou três, e antes, os instrumentos que tinham sido citados, tinha, por exemplo, tambores, e depois não teve mais. Então, eu quero aqui deixar uma ênfase aqui na pregação do pastor Vanderlei, que no livro também, Cristãos em Busca de Êxtase, cita isso. Eu não li o livro, mas eu já vi pessoas falando a respeito, que tem uma parte que fala sobre isso. E ele é um pastor adventista. Então, às vezes a gente fala assim, olha, a liderança não está citando sobre isso, mas quando então a liderança fala, então vamos deixar também aqui o nosso reconhecimento, né? E diante de Deus, o nosso agradecimento pelo esse sermão do pastor Vanderlei e de outros que ensina, que fala sobre isso. Aquele sermão que eu mostrei foi aqui em Aracaju, na Igreja Central. Eu não estava aqui em Aracaju ainda, eu estava em Campo Grande. E ele pregou no Joyce Brasil também, né? Que é um congresso que levanta essas verdades também. Então, o nosso reconhecimento aí, a nossa alegria em ouvir a verdade do ministro, né, também. Oliveira, não sei quem que é Oliveira, mas citou assim, o termo música especial pode ser substituído por momento musical. Pode ser, né, substituído. Mas eu vejo que quanto menos músicas de cantores isolados, né, melhor. Mas que também às vezes ter, eu não vejo que é um grande problema. Ahn, Kevin, pode comentar, depois Rafael. Eu vou deixar o Rafael comentar primeiro, porque ele levantou a mão primeiro que eu. Então, pode comentar primeiro, Rafael, daqui a pouco eu falo. Obrigado pela gentileza, Kevin. É, não, eu gostaria de comentar. Bom, antes queria saber se vocês conseguem me ouvir bem? Sim? Joia. Eu queria comentar em relação ao que falaram aqui, a Drica, né? Sobre o louvor congregacional, que foi algo que foi comentado também, né? Em alguns textos do capítulo que a gente leu. E eu vejo que é algo muito importante, né? Desde que começou assim essa cultura dos playbacks, do, dos vídeos, né, sendo passados lá, sendo projetados e não ter mais aquele hábito de todos, cada um ali com o seu inário, perdeu-se um pouco assim ao menos ao meu ver, do vigor assim ao prestar louvor a Deus, né, quando as pessoas vão à igreja. E aí, né, quando a gente vai à igreja, a gente vai para prestar essa adoração a Deus e meio que fica algo passivo, né? Já não tem mais esse mesmo comportamento em termos de adoração. Então, acho que é algo muito importante também o que Ellen White vem falando nesse capítulo e que a gente deveria promover mais, né? De englobar mais as pessoas nos louvores, como Ellen White diz, e de estimular o louvor, né? Até assim, comentando
uma ideia que a gente está tendo lá na minha igreja de, em alguns momentos, desligar assim, o som e passar um slide para as pessoas cantarem, junto com os cantores à frente, seguindo a letra, para realmente estar prestando assim mais atenção ali no que está sendo cantado e, e realmente ser algo mais do coração, né? Leva mais a uma meditação. Então, acho que é um ponto bem bacana que ele White vem trazendo no capítulo. Verdade, verdade, concordo. E acrescento mais. Eu, como sonoplasta, percebo que hoje em dia a congregação está muito apegada ao slide. Então, algumas vezes em que o slide trava, ou falta letra, ou a letra atrasa, os irmãos não sabem a letra da música mais, não tem mais antigamente eu lembro que tinha um papelzinho, uma coletâneazinha, mas a maioria já sabia a música de Copa, cantava sem nem precisar da letra, né? Olhar para a letra, já sabia a letra. Hoje em dia criou-se essa dependência do slide, que se não tiver o slide, praticamente não tem louvor mais. E isso é triste porque demonstra que nos lares essas músicas não são cantadas, porque eu tenho certeza que se fosse colocado uma música do mundo, em que nós nunca, eu falo por mim assim, eu nunca coloquei uma música mundana, mas eu conheço muita música mundana porque meus vizinhos sempre estão ouvindo ao meu redor e eu seria capaz sim de cantar alguma música mundana sem olhar a letra, porque tanto ouvir ao meu redor, involuntariamente eu já aprendi a letra, infelizmente. E a gente chegar na igreja e os irmãos não lembrarem da letra, precisarem do slide, isso mostra que realmente em casa esses louvores não fazem parte do dia a dia, né? Então não se sabe a letra dessas músicas, mas outras músicas que são músicas do mundo, infelizmente pode estar na nossa ponta da língua, mesmo sem a gente querer, né? O ponto que eu ia falar não era relacionado a isso, mas quis adicionar aí a fala do Rafael, que foi muito interessante também. Mas o ponto que eu queria mencionar era justamente como Deus ele é um Deus detalhista, mas ao mesmo tempo um Deus de simplicidade. A gente vê isso em vários aspectos, né? No vestuário, na alimentação e também na música. Esse mesmo princípio se aplica também na música. Então, a, o ser humano ele vai sempre ao contrário do que Deus quer, seja no âmbito da alimentação, seja no âmbito, enfim, todos os âmbitos. E na música também não seria diferente. Então, na música, a gente vê que quanto mais complicado, quanto mais difícil for a música, mais o ser humano meio que gosta, né, e se empolga por ela, mas a música que Deus quer é uma música simples. Você não precisa ser, você não precisa alcançar uma nota muito alta, você não precisa saber fazer técnicas vocais avançadas para poder cantar um louvor agradável a Deus. Então, o louvor simples, harmonioso, não estridente, claro, é o louvor que agrada a Deus. Então, Deus é um Deus também, digamos que inclusivo, porque nem todos têm a capacidade. Imagine só se o louvor que fosse agradável a Deus fosse o louvor mais complexo e com dissonâncias e com notas estridentes e notas super baixas nos graves, ou então muito agudas, ou então Deus, não, eu quero só louvor que tenha essa técnica vocal específica aqui. Muitas pessoas não seriam enquadradas nesse louvor. Então, Deus, ele é um Deus perfeito, ele quer um louvor simples. Esse louvor simples, qualquer pessoa que tem uma voz pode cantar. Então, isso também eu acho fascinante. É, antes de passar para a Gisele, eu quero comentar algo, porque eu vou pegar o gancho ali dos comentários do Rafael e do Kevin, porque realmente todo o princípio que é para música, a gente vai ver que é para reformas de vestuário, de saúde, de vida no campo, de relacionamento, de família, enfim, de tudo.
E quando a gente estuda o Espírito de Profecia, a gente vê que o Senhor nos fala que existem dois princípios antagônicos, o egoísmo e a abnegação, sendo a abnegação a o amor abnegado, né? Quando a gente está falando assim, abnegação, muitas vezes o Senhor está falando assim que é o amor abnegado, outras vezes é expressado assim. E eu já li uma vez para vocês esse texto do livro Educação, mas foi em um outro contexto, só que o mesmo texto serve para tudo. Por quê? O Senhor nos mostra que em todas as nossas escolhas, ou estamos sendo abnegados, ou estamos sendo egoístas. A abnegação é o princípio do reino de Deus. O egoísmo é o princípio do império das trevas. Então, todos os princípios são resumidos nesse. Eu fiz um sermão uma vez, né, falando sobre a glória desinteressada. E aí, quando a gente vai estudar o caráter de Deus e estudar os princípios, o Senhor fala que é a abnegação, que tem que ver com a abnegação, a lei, os princípios, tudo, as reformas. E o pecado e tudo que é de Satanás tem a ver com egoísmo. Lá no Desejar de Todas as Nações, no capítulo 1, Deus Conosco, fala que essa abnegação, esse servir, esse obter para dar é a lei da vida, é a lei do céu, é a lei do amor. Ou seja, toda a lei se resume nisso, o caráter de Deus que representa a lei, resume-se nisso, na abnegação. E aí é falado assim, que Satanás queria ser o primeiro no céu e que foi assim que surgiu o pecado, em querer ser o primeiro, que é o egoísmo. Aí veja só o que aqui no livro Educação, página 154 fala. Ó. A abnegação, que é o princípio do reino de Deus, é o princípio que Satanás odeia. Ele nega até a existência do mesmo. Olha, gente, essa frase para mim é um espetáculo. Ele nega até a existência do mesmo. Desde o início do grande conflito, tem-se ele esforçado por provar que os princípios pelos quais Deus age são egoístas. E da mesma maneira ele considera todos os que os servem. A obra de Cristo e a de todos os que adotam o seu nome tem por fim refutar essa pretensão de Satanás. Foi para dar com sua própria vida um exemplo de abnegação que Jesus veio em forma humana. Todos os que aceitam este princípio devem ser cobreiros seus e demonstrar na vida prática esse princípio. Escolher o que é reto, porque é reto, está pela verdade, ainda que isto importe no sofrimento e sacrifício. E aí fala aqui, né? Essa é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Em outro capítulo do Educação, fala que em todos os momentos da vida, grandes ou pequenos, nós estamos escolhendo de qual lado estamos. Negação do egoísmo. Na música, na alimentação, no vestuário, é esse o princípio, é a abnegação. Então, quando a Adi comentou mais cedo, por exemplo, aqui no chat, que essa expressão demais exagerada é a exaltação própria, tem que ver com o egoísmo, tem que ver com essa realmente exaltação. E todas essas questões da música que estamos estudando na adoração, vai revelar o egoísmo ou a abnegação. A abnegação realmente é viver para o outro, é viver para aquilo que o Senhor pede. E o egoísmo é viver para si mesmo. E no desejado é a coisa linda, porque fala assim, ó, que mesmo após o pecado, a natureza, o coração egoísta do homem, que os pássaros dão o seu cântico, e fala exatamente isso, que ele dá o seu cântico, que o sol dá a luz solar, que as flores dão a sua fragrância, que a natureza, ela recebe, mas recebe para dar. Então, revela o que? O caráter de Deus. Gente, tem um áudio aberto aí, não sei. Deixa eu ver. Fecha aí, pessoal. Desativar. Pronto. Gisele, pode comentar.
Pronto. É, um comentário e uma sugestão. Quando o irmão comentou, né, que diminui o som para poder a igreja cantar junto e tal, realmente esse é nítido. E é interessante até que quando a gente tem instrumentos, né, no momento de louvor, ao invés de só a música que já é cantada, né, a igreja canta com mais fervor. Quando tem um instrumento e quando tem as pessoas cantando, mas a igreja canta mais, né? Ele não fica ali só escutando passivamente as músicas que estão sendo cantadas. E uma sugestão que eu queria dar era que eu sempre eu sentisse uma responsabilidade de evidenciar para a igreja que nós temos 600 hinos, né, do Inário para louvar e que muitas vezes as pessoas preferem utilizar os hinos de coletâneas de outras igrejas, né, que estão mais em alta e tal. Então, uma sugestão para quem tiver à frente do Ministério de Louvor ou tiver facilidade de sugerir isso, de escolher um culto que geralmente seria quarta ou domingo, porque o sábado já é bem cheio. Eu fazia isso quando eu fui diretora de música numa igreja no interior do Ceará, que era escolher uma música para ensinar para a igreja. E foi também essa questão que o irmão falou aí, né? Que as pessoas hoje em dia não buscam mais cantar e tal. E então eu ensinava para a igreja, né? Eu trazia ali, a gente cantava 2 vezes aquele hino, sendo que o refrão eu falava antes e falava, ó, os irmãos vão cantar assim, 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 já que era uma música nunca ouvida na igreja. E aí eu ensinava para os irmãos, agora você aprendeu uma música nova. Então, durante o ano que eu passei, foi um ano que as pessoas aprenderam uma música a cada quarta. E sempre dizendo, olha, lembre-se de estar sempre louvando a Deus em casa, com o inário e tal. Então, é uma sugestão interessante para a gente evidenciar e colocar como importância também, né? Uns hinos que tragam mais a solenidade, né, do louvor. E aí, como você vai falar aí do vídeo, aí depois eu vou comentar também, porque eu vou deixar o assunto ser colocado assim, para que eu não coloque o assunto anterior. E a minha pequenininha aqui quer atenção. Aí eu vou abaixar aqui a mão. Obrigada pelo momento. Muito obrigada pelo comentário, muito bom nessa sugestão. Eu só queria comentar aqui também, a gente vai ler o versículo de Daniel, gente, mas eu não posso deixar de dar ênfase nos comentários de vocês. A Adi comentou assim, ó, muito interessante, quando o Kevin estava comentando, né? Eu estava comparando partituras antigas com as atuais e percebi que as atuais são muito complexas. Do inário, né, Adi? E algumas têm síncopes, né? Isso não tinha e agora tem. É perceptível também, um leitor estava comentando comigo, uma aceleração no novo inário, né? É mais rápido. Mas, assim, eu realmente acho que é muito diferente quando a gente canta sem. Ali, a igreja cantando, né? É muito mais solene, muito mais bonito quando a igreja está realmente cantando, sem aquela voz ali do slide e tudo. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, lá em 2014, eu morava em Alagoas, né? Estou aqui na vizinho. A gente tinha uns pequenos grupos assim na sexta agora, né? Nesse horário. Gente, era a coisa mais maravilhosa, porque nessa época eles não usavam assim TV para colocar os hinos. E assim era a capela, né? Cantando assim, para mim é uma das melhores lembranças que eu tenho de quando assim de comunhão entre os irmãos foi do pequeno grupo. É, e depende muito de lugar para lugar, né? Mas depois de um tempo vai colocar ali na TV, colocar música na TV.
Mas era uma coisa. E assim, eu tinha 17 anos. Então, era uma adolescente que estava muito satisfeita em ouvir os irmãos cantando aqueles hinos assim. É algo assim muito especial, eu lembro com muito carinho. Daniel 14:15 diz assim, ó, Nabucodonosor falou e lhes disse, isto é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego. Vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem dourada que eu ergui. Aí o versículo 15, né, que o pastor Vanderlei deu ênfase. Todavia, se vós estiverdes prontos a ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, eita, gente, como que é esse nome? Saca, sacabucha? Sacabucha, eu acho. Se eu falei errado, gente, me desculpa, eu não conheço, não lembrava disso aqui. Sacabucha, saltério e xilofone. Xilofone, gente, me ajuda, eu não sei como que pronuncia esses nomes. E todos os tipos de música. E vos prostardes e adorardes a imagem que eu fiz. Bem, mas se vós não adorardes, sereis lançados na mesma hora ao meio de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos livrará de minhas mãos? Então, assim, gente, desculpe pelos erros. O pastor, ele usa esse texto aqui fazendo uma ligação com Daniel 3:15. Daniel 3:15. O pastor Vanderlei cita ele e cita Apocalipse, falando sobre a imagem da besta, né? E aí ele faz essa comparação de que tudo o que aconteceu ali com Daniel, com os amigos, né? Iria acontecer também no tempo do fim. E que nesse momento da adoração falsa que ele queria, né? O rei, houve uma função da música. E ele diz assim, ó, aqui foi feito um apelo emotivo, não era algo intelectual como o Senhor faz, né? Que a fé explica, compreende, mostra a lógica e tudo, o entendimento. Não. Nesse momento foi usado toda essa espécie de instrumentos de música, e aqui fala assim, né? Todos os tipos de música para fazer com que as pessoas tomassem uma decisão de uma maneira mais emotiva. Então, foi por isso que se utilizou isso. E aí ele questiona assim, né? Mas em Apocalipse, no momento que fala sobre a imagem, não cita música. Aí ele fala assim, mas o Espírito de Profecia cita. E ele cita uns textos de Ellen White falando sobre o papel que a música tem em fazer com que a gente tome uma decisão e que o nosso raciocínio não esteja na sua melhor condição de tomar decidir pelo lado certo, né, pelo lado correto, pelo lado de princípios. Então, ele traz aqui ele cita outros textos de Samuel, de Crônicas, falando sobre o profeta Natan, falando sobre a reforma de música que foi feita sobre a instituição ali da música do Senhor, tem expressões em crônicas falando, né? A música do Senhor, ele fala assim, olha, isso aqui é citado poucas vezes. E a mudança dos instrumentos, né? Daquele momento que houve a dança, depois foi feita essa mudança e que não aparece todos os instrumentos, aparece outros. Então, o pastor Vanderlei, ele faz toda uma explanação, assim, bíblica. Ele cita alguns textos de Ellen White, ele cita alguns textos de pessoas não cristãs falando a respeito de música pop, da influência que ela tem para tomar decisões. Mas ele traz todo esse foco assim na Bíblia. Eu achei muito interessante, eu gostei muito de ter conhecido esse sermão dele. Então, aqueles que não assistiram, eu indico ainda assistir. Tá lá no grupo, né, nas últimas mensagens. O nome é Música e Escatologia Adventista. Alguém gostaria de comentar a respeito dessa parte
daí da ligação com Daniel e Apocalipse, o tempo de Daniel para o nosso tempo, e também algo do vídeo, ou algo específico do vídeo do pastor, do sermão do pastor Vanderlei, por áudio, por chat, ou algum outro que você queira citar do capítulo, porque a gente em seguida vamos fazer uma oração e finalizar, tá bom? Leitores, eu gostei muito da participação de vocês, apesar que a maioria citou ali no chat, mas vocês trouxeram vários pontos, né? E assim, graças ao Senhor por esse estudo, por esses comentários, porque nós estamos em igrejas diferentes, em estados diferentes, pessoas diferentes, idades diferentes, homens, mulheres, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas que poderão esclarecer, contribuir para esclarecer a igreja quanto a isso, né? Então, é a influência que a gente vai ter na família. Se você conhece a sua família, os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos poderão conhecer isso também, poderão ser influenciados. A igreja, se você é líder, né, ou não, do ministério, né, diretor, pode ser. E é algo assim que muitos aqui são jovens. Foque nesse conhecimento para que um dia que você tiver uma família, um dia que você estiver casado, casada, isso faça parte do lar de vocês. Porque, como foi citado aqui, se quando é tirados os slides, parece que a congregação não consegue avançar nessa parte do louvor, então é demonstrado que em casa não está sendo cantado, ou seja, não se conhece os hinos. Então, que nós, né, nos nossos cultos, nos nossos devocionais, no pôr do sol, no nascer do sol e no pôr do sol, que a gente cante esses hinos do Inário. O meu objetivo, eu coloquei como objetivo para esse ano, 2025. Está escrito, né? Eu tenho alguns objetivos, planos escritos, para conhecer novos hinos do Inário. Então, eu tenho meu objetivo, aqueles hinos que eu não conheço, eu quero passar a conhecer. Novos hinos. Ah, Solange, ó, tem um coração com o nome Reações. Quando clica nele, aí tem a opção de levantar a mão. Mas como você já citou isso, né, que quer levantar a mão, pode comentar, abrir o microfone e comentar. Caso queira comentar, Solange, só abrir o microfone. Aqui, né, tem ativar mudo e desativar. Aí, aqui embaixo. Sinaliza para mim no chat se você vai comentar. Deixa eu ver se eu consigo ativar seu microfone e pedir para ativar o som. Vamos aguardar. A Solange acho que não vai comentar. Se precisar comentar e tiver com dificuldade ainda, cita no chat. Leitores, nós vamos então. Eu estou aguardando, tá, Solange? Se você ainda for comentar, que eu não quero deixar seu comentário de fora, mas a gente vai finalizar daqui a pouquinho. E se tiver ainda algum leitor para comentar, também pode levantar a mão. Mas assim, ó, semana que vem. Ah, ela citou assim, ó.
Aqui a música está muito alta que nem dá para conversar, tudo bem. Se quiser deixar mais algum comentário no chat, eu leio. Semana que vem nós vamos estudar o capítulo 4, que tem o título O que deve ser evitado. O que deve ser evitado. Solange, ó, olha aí embaixo, tá? Eu não sei se a sua tela tá. A sua tela tem que estar aparecendo várias pessoas, né? Vários nomes. Embaixo tem ativar microfone. Tem um microfonezinho embaixo. Se for para levantar a mão, é no nome reações. Aí tem assim, ó, reações, um coração, quando você passa para o lado, reações. Quando clica em reações, tem coraçãozinho, risadinha e tem o nome levantar a mão também. Mas o microfone pode ser ativado caso precise. Tá bom? Semana que vem, então, capítulo 4, o que deve ser evitado. Nós vamos, então, fazer uma oração. Não, peraí, tem um comentário aqui. Tem uma mão levantada, tinha. Acho que é Nasci. Nasci, cadê? Pode comentar. Cadê? Pode comentar, tá bom? Vou aguardar o seu comentário para a gente orar. Eu só tava vendo como é que fazia, eu comento na outra reunião. Ah, sim, Como é que estava fazia? testando, né? Pronto, tudo bem. Rafael, pode fazer a oração, que eu já combinei com ele, eu estou combinando com os leitores antes, né? Para já deixar certinho. Pode fazer a oração final para gente. Claro. Vamos orar então. Querido amado Pai, grandioso Deus, obrigado, Senhor, por este santo sábado. Obrigado porque aqui o Senhor nos trouxe para estarmos entre amigos, entre irmãos, para discutirmos a respeito do capítulo do livro Música e sua influência na vida do cristão, o quanto a música influencia nossas vidas como cristãos. E é um tema muito importante. E agradecemos muito, Senhor, pela presença do Teu Santo Espírito, guiando nossos pensamentos, nos aprendizados, nos comentários. Principalmente, Senhor, que isso venha calar fundo em nossos corações para a mudança de comportamento em relação ao que ouvimos e também em nosso conhecimento sobre música, que possamos levar esse conhecimento a outros, que esse levar a outros seja de uma forma amorosa. Nos ajude, Senhor, nos dê sabedoria nesse sentido e principalmente nos ajude a seguirmos nos estudos, porque sabemos que são conceitos preciosos, orientações preciosas que o Senhor deixou, principalmente agora no tempo do fim, Pai. Nos ajude, Senhor, nos dê sabedoria, não para entesourar esses conhecimentos, mas para distribuí-los a todos aqueles que necessitam, a nossa igreja, nossos parentes e a nós mesmos, Senhor. Obrigado por todas as coisas, fique com cada um aqui e cada um possa ter aprendido da melhor forma estes pequenos ensinamentos, Pai. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vou finalizar aqui a gravação e a gente